Bom dia, meninos e meninas. Na aula de hoje nós vamos fazer uma pequena revisão. São elas a estrutura do planeta Terra, nós vamos ver os tipos de rocha, as camadas do nosso planeta e as relações alimentares. Essa revisão ela se faz de suma importância porque na próxima semana vamos dar início a um conteúdo novo. Por isso é importante aí nós estarmos revisando este conteúdo, ok? Só um minutinho que eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Nós vamos ver então, primeiramente, a estrutura do planeta Terra. Essa estrutura aí vai estar mostrando como o nosso planeta Terra ele é constituído. Nós vamos lembrar que nós temos três partes importantes do nosso planeta: a crosta, o manto e o núcleo. Essa parte externa, aqui a mais sólida e a mais externa do planeta Terra, nós damos nome de crosta. Justamente sobre a crosta que nós vamos estar vivendo, vamos estar encontrando os animais, as plantas aqui, nessa região. A região que está no meio, entre a crosta e o núcleo, nós chamamos de manto. É uma camada semilíquida, onde nós vamos encontrar o magma terrestre, altas temperaturas. E o magma ele está em constante movimentação, devido às que nós chamamos de correntes de convecção. Ok? Logo abaixo do manto, nós vamos encontrar a região do núcleo. E o núcleo ele vai se dividir em núcleo interno e núcleo externo. O núcleo externo é a parte líquida do núcleo, que tem uma composição semelhante ao núcleo interno. Já o núcleo interno, ele é a parte sólida, é o centro do planeta Terra, cujas temperaturas atingem mais ou menos aí por volta de 5.500 graus Celsius. No núcleo aqui, ele tem uma composição principal de ferro e níquel. E é graças ao movimento do núcleo aqui que o planeta Terra está girando em torno do Sol. Aqui está mostrando uma imagem, né, como se a Terra tivesse sido aberta ao meio, para que nós possamos ver. Aí nós temos o núcleo interno, núcleo externo, o manto e a crosta terrestre. Tipos de rocha. No nosso planeta Terra, nós encontramos três tipos básicos de rocha. São eles a rocha sedimentar, rocha metamórfica e rocha ígnea. Agora nós vamos ver como essas rochas são formadas no nosso planeta. A rocha ígnea ou rocha magmática, ela é proveniente do magma do planeta Terra, que ele se resfria, né? Uma erupção vulcânica, por exemplo, aquela lava ela vai descendo, ela vai resfriando e ela vai sofrer um processo que a gente chama de cristalização ou solidificação. Aí nós vamos ter então a rocha magmática, que é proveniente do magma. E podemos chamar também de rocha ígnea. Um exemplo de rocha ígnea é o granito. A rocha sedimentar ela é formada a partir de sedimentos. Essas rochas aqui, tanto a magmática, como a rocha metamórfica ou uma rocha sedimentar, ela sofre processos de intemperismo ou erosão que podem ser causados aí pelo vento, água, terremotos, tremores de terra ou até mesmo por ação humana aí de alguns animais que escavam a rocha e os sedimentos eles vão descendo, né? Que em cima está sofrendo, aqui no alto da montanha, olhando para essa imagem aqui, está sofrendo intemperismo. A própria água das chuvas, as enxurradas, levam sedimentos para partes mais baixas, aonde o sedimento ele vai se depositar, vai ter um processo de soterramento e logo vai acontecer uma litificação, ou seja, uma solidificação daquele sedimento. E aí então nós vamos ter uma rocha sedimentar. Um exemplo é o arenito. Nós lembramos que só é possível encontrar fósseis em rocha sedimentar. Rocha magmática não vai ser possível porque ela é proveniente do magma. O magma ele vem a uma temperatura muito alta. Então, o que cai ali vai ser derretido. Então, a gente não vai encontrar um fóssil em uma rocha magmática.
bem como nas rochas metamórficas também, aonde vai sofrer essa metamorfose com altas temperaturas. Então, a gente só encontra fósseis em rocha sedimentar. As rochas metamórficas, esse nome metamórfico aqui vem de metamorfose. É um exemplo de rocha que sofreu uma transformação na sua composição. E essa transformação ela é proveniente de altas temperaturas e altas pressões. Tanto uma rocha magmática quanto uma rocha sedimentar, ou até mesmo uma rocha metamórfica, se elas forem expostas a altas temperaturas e a altas pressões, elas vão transformar sua composição química, ou seja, vai acontecer uma recristalização e vai formar então uma rocha metamórfica. Exemplo, o gnásio. Lembrando aqui os três tipos de rocha: sedimentar, metamórfica e rocha ígnea ou rocha magmática. Vamos ver as camadas do nosso planeta Terra. Cada região do planeta Terra recebe um nome. Nós temos uma parte rochosa, sólida, que nós damos nome de litosfera. Encontramos uma região líquida, ou seja, que é composta por água. Essa parte aqui nós damos nome de hidrosfera. Vale ressaltar que a água é encontrada em 3 estados básicos. São eles: estado líquido, gasoso e sólido. E todos compõem o que a gente chama de hidrosfera. Nós temos uma parte de gás que envolve todo o nosso planeta, com a função de proteção do nosso planeta, bem como com a função de manter a temperatura do nosso planeta estável, agradável, que permita a vida. Essa camada de gás que envolve o nosso planeta denomina-se atmosfera. E vamos encontrar uma parte que é formada por seres vivos. Essa parte aí nós damos nome de biosfera. É na biosfera que vai estar os fungos, bactérias, animais e plantas. Toda a parte viva do nosso planeta se encontra na biosfera. A atmosfera, hidrosfera e litosfera, elas dão condições para que a biosfera exista. São os chamados de fatores abióticos. E fator biótico é aquele fator vivo. Abiótico não tem vida, mas que é de suma importância para que haja vida, para que haja manutenção da vida no nosso planeta. Nós vamos ver que os seres vivos eles têm uma relação alimentar. Intrinsecamente, um ser depende do outro. E todo ser vivo necessita de energia. E a energia que o ser vivo vai obter, essa energia, é graças ao alimento. A fonte de energia do nosso planeta é o Sol. Só que os animais não vão se alimentar diretamente do Sol, mas vai ter ser vivo que vai ser chamado de produtor, que vão ser as plantas, que vão ter a capacidade de produzir o seu alimento graças à energia solar, graças à energia luminosa do Sol. Plantas, então, a base da cadeia alimentar. Nós vamos ter os consumidores primários, que são geralmente herbívoros, que vão estar se alimentando, geralmente não, sempre são herbívoros, que vão se alimentar dos produtores, consumidor primário. Logo em seguida, vamos ter consumidores secundários, que vão estar se alimentando dos consumidores primários. Nós vamos ter os consumidores terciários, que também se alimentarão do consumidor secundário. Então, aconteceu o que a gente fala, uma cadeia alimentar. A energia, ela caminha de um ser vivo para o outro. Lembramos que os seres produtores, eles vão ser seres autotróficos, ou seja, capazes de produzir seu próprio alimento. Seres heterotróficos vão ser os consumidores, não vão ter essa capacidade, vão estar se alimentando de outro ser vivo. Um exemplo aqui, uma cadeia alimentar. Nós temos uma planta, um grilo que se alimentou dessa planta, um sapo que se alimentou do grilo, uma serpente que se alimentou do sapo, uma águia que se alimentou da serpente. Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, consumidor quaternário ou de quarta ordem. Passar aqui um pouquinho.
não está presente aqui nessa imagem, mas nós lembramos dos decompositores, que são seres que têm a capacidade de decompor a matéria orgânica, reciclar a matéria orgânica, que vão ser os fungos e as bactérias. Quando eles decompõem a matéria orgânica, eles vão estar gerando nutrientes para os produtores. Eles vão estar fertilizando o solo, permitindo então com que as plantas tenham nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. As relações alimentares, no entanto, não é nada tão simples como uma cadeia alimentar, né? Pois um animal, ele se alimenta de diversas presas e, por sua vez, é consumido por diferentes animais. Dessa forma, as distintas cadeias alimentares do ecossistema se entrelaçam e formam o que chamamos de teia alimentar. Nós temos aqui a base, né? Plantas, frutos aqui. Nós vamos ter inúmeros seres vivos que se alimentam dessas plantas, né? Como temos aqui o porco do mato, a abelha, o cupim, o tatu, piolho de cobra. Então, vários são os herbívoros que vão se encontrar e que vai se alimentar. Nós vamos ter carnívoros aqui, onça, sapo, lagarto, cobra, que vão estar se alimentando tanto do gambá, quanto pode se alimentar de um sapo, uma onça pode se alimentar de uma serpente e vice-versa. Então, assim, as relações alimentares, elas são muito complexas e elas são grandes. Depende da oportunidade ali que o alimento tem. Um processo super importante para nós é o que nós chamamos de fotossíntese. É o processo onde as plantas elas vão produzir seu próprio alimento graças à energia solar. Esse processo é o que mantém a vida no planeta Terra, podemos assim dizer. Para que ocorra a fotossíntese, é necessário, primeiramente, a energia solar, água e sais minerais. A energia solar as plantas captam através de suas folhas. A água e sais minerais, elas captam através das suas raízes, elas retiram água e sais minerais da raiz, outra função que a raiz tem, além de fixar a planta ao solo. E a planta pega na atmosfera um gás que é chamado dióxido de carbono ou CO2. Então, combinando dióxido de carbono, CO2, água com sais minerais e a presença da luz solar, a planta vai produzir o seu alimento, que é chamado de glicose. Juntamente com a glicose, ela produz um outro gás, que é o gás oxigênio. A glicose ela vai utilizar e o gás oxigênio ela vai liberar na atmosfera. Esse gás oxigênio vai ser utilizado pelos animais. Notem que é importante ressaltar que a planta também precisa de um gás, e esse gás é chamado de dióxido de carbono ou CO2. Outro processo importante que acontece aí para nós é o que a gente chama de respiração celular. Na respiração celular, ocorre um conjunto de reações que transformam os nutrientes esses que estão presentes no nosso alimento, ok? E a fonte aí de nutrientes para nós vai ser os carboidratos. Esses carboidratos eles vão ser provenientes dos vegetais, das plantas de forma geral, e o carboidrato ele é rico em glicose, aquele material que foi produzido pela planta no processo da fotossíntese. Quando essas reações transformam os nutrientes, eles vão transformar em energia. E só vai ser capaz essa transformação graças à presença de um gás, que é o gás oxigênio. Perdão que o acento aqui está errado, viu? Depois eu vou corrigir. E o gás oxigênio. Então, esse gás ele é importante para nós, que ele vai ser capaz de quebrar a glicose. Quando quebra essa glicose, gera para os seres vivos nutriente. Melhor, gera para o ser vivo energia. E toda essa respiração celular ela acontece dentro da célula dos animais. Oxigênio e nutriente, ou seja, os nutrientes vão ser quebrados graças à presença do oxigênio e vai gerar energia. Gerando energia dentro de nós,
Essa energia vem em forma de calor dentro de nós, vai também gerar água, em alguns casos pode ser em vapor, outras vezes pode acontecer em água líquida. Essa água ela vai ser absorvida pelo nosso corpo e aquilo que tiver em excesso vai ser eliminado e vai gerar também dentro de nós um gás que é chamado dióxido de carbono. Esse gás aqui para nós é tóxico, então nós expiramos esse gás. Porém, as plantas utilizam o dióxido de carbono. Os animais produzem dióxido de carbono, as plantas produzem oxigênio. Os animais necessitam do oxigênio, as plantas do dióxido de carbono. Ou seja, uma relação entre os seres vivos. Tanto as plantas precisam dos animais, quanto os animais precisam das plantas. E respiração celular, qual que é a função? É dar energia para os animais. Diferentemente da que a gente fala ventilação pulmonar, aonde há uma troca de gases nos pulmões, onde entra o gás oxigênio e sai o gás dióxido de carbono. Isso aqui é ventilação pulmonar. Quando eu estou falando em respiração celular, eu estou falando na quebra da glicose, graças à presença do oxigênio. Tranquilo? Obrigado aí. Nós vamos encerrar. Espero que tenha ficado tudo entendido. Como eu disse no começo da aula, na semana que vem nós vamos iniciar uma nova matéria, um novo conteúdo, diferente do conteúdo que nós já vimos até aqui. Então, foi importante essa revisão. Como eu disse, é importante que, caso vocês tenham alguma dúvida, que vocês me enviem essas dúvidas no Classroom, tá? Onde elas vão ser sanadas. Um abraço e até a nossa próxima aula, que é na segunda-feira. Tchau, tchau.